Neste vídeo, Pentecostais Financeiro, um texto do pastor Venâncio Santos, publicado no jornal Mensageiro da Paz, em abril de 1975. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O título com que epigrafamos esse artigo parece estúpido, parece mesmo um insulto aos bons princípios da ética cristã. Porém, isto indica que o assunto, em apreço, irá dissecar e cortar a cerce alguns dos mais monumentosos abusos do momento. Humildemente, gostaria de ler este assunto produzido pela lavra de outros articulistas de mais cabedal intelectual e de mais amadurecimento doutrinário que eu. Entretanto, propus escrever isto apenas para dar um grito de alerta aos nossos irmãos menos avisados que estão por todas as partes da seara do Senhor. Peço que leia com atenção e temor, deixando a Bíblia falar por si mesma. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12 e 31. Ser pentecostal não é somente crer nas manifestações carismáticas oriundas do Pentecostes, mas é também aceitar reverentemente o que a Bíblia ensina e exige dos seus seguidores. No dia de Pentecostes, deu-se início grande e gloriosa realizações na história religiosa da humanidade, porque foi no dia de Pentecostes que Deus derramou o seu Espírito Santo, inaugurando assim a dispensação da graça. Desde então, Pentecostes tem sido sinônimo de vida espiritual, poder e vitória. E sendo assim, todo crente cheio do Espírito Santo, por dentro e por fora, considera-o um autêntico pentecostal. Tal crente deixa-se ser guiado em toda a verdade pelo Espírito Santo e procura ser instruído nas sagradas letras. Vamos grifar os seguintes textos. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16 e 13. Sim, o Espírito Santo é o intérprete de Deus e, usando o crente como instrumento, ele faz manifestar em todo lugar o perfume suave do seu conhecimento. 2 Coríntios 2 e 14. E ainda mais. Vós tendes a unção do Santo e sabei tudo, e vos ensina todas as coisas. 1 João 2, 20 ao 27. São destaques eloquentes e não deixam nenhuma sombra de dúvida. Eu creio na erudição destes tópicos e vejo neles um dique contra muitas especulações doutrinárias que poluem igrejas. É muito importante o conceito: não tendes necessidade de que alguém vos ensine, porque toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa e apta. Daí, se surge até mesmo um anjo do céu pregando outro evangelho, não devemos aceitá-lo, porque é anátema. É por isto que saio a campo com artigos deste naipe, e assim procedendo, creio estar sob a ordem sublime do Mestre. Mateus 28, 18 e 19. Ensinar e ensinar a guardar. Eis o objetivo do ministério bíblico. Estou escrevendo sobre este assunto que considero atual. Pentecostais feiticeiros. Na expectativa de esclarecer e consolidar a convicção de muitos irmãos. Pentecostal é termo bem conhecido, mas o qualificativo feiticeiro, bem, é o nosso assunto principal neste artigo. É que temos nos deparado durante a nossa jornada de mensageiros da Bíblia certas linhagens pentecostais que trazem no seu bojo estranha bagagem que achamos cair-lhes muito bem o epíteto feiticeiros. Esses tais, para atrair incautos crentes, usam a Bíblia, mas para impressionar os supersticiosos recorrem a métodos usados pelos feiticeiros. O embuste, o sensacionalismo, o sofisma, o subterfúgio e etc.
São os métodos que muitos revivalistas, pregadores das multidões recorrem para evangelizar: embuste, sofisma, sensacionalismo e etc. É tudo a mesma coisa. Um só caldo cozido na panela da magia negra. Enquanto Cristo faz irradiar sua glória iluminando a vida dos crentes, o diabo faz descer as trevas lúgubres na mente dos inconstantes. Feitiços e feiticeiros sempre existiram, e daí a astúcia, a insinuação e a fraude, marcas registradas da feitiçaria de ontem, de hoje e de sempre. O diabo é o decano dos feiticeiros, a antiga serpente que rasteja através dos milênios, pondo em polvorosa a sociedade e as igrejas. Alguém diz: cuidado com as imitações. Eu, porém, digo: cuidado com o sensacionalismo. Se somos rudemente prejudicados na vida comum pelas inescrupulosas imitações, na vida religiosa somos contaminados e até derrotados pelo sensacionalismo produzido pelos pentecostais feiticeiros. A Bíblia é a palavra de Deus, impressa na linguagem da humanidade para a salvação e orientação do homem. Ela não pode ter interpretação pessoal ou particular para a satisfação da vaidade de alguém. Mas, infelizmente, muitos estão fazendo isto por aí, sob a capa de pentecostais. Vamos a alguns casos de que temos conhecimento. Leiamos Atos 19, versículos 11 e 12. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os laços e aventais de Paulo se levavam de seu corpo aos enfermos. Em primeiro lugar, devemos considerar que quem levava as peças de roupas eram os supersticiosos de Éfeso, adoradores fanáticos da Diana, deusa mitológica, que supunha ter descido de Júpiter. Bem, muitos daqueles feiticeiros tinham crido pela pregação de Paulo e, pelo que podemos subentender, o apóstolo estava suplantando a Diana e um poderoso despertamento tomou conta da cidade. E entre isto e aquilo, o povo ainda, eivado de superstições, tomava as roupas do apóstolo e levava para colocá-las sobre os doentes. Em segundo lugar, consideremos o que hoje fazem muitos pentecostais. Hoje oram sobre as roupas dos enfermos, sobre suas fotografias, sobre documentos, sobre carta e etc. Nossos irmãos estão esquecidos de que a Bíblia ensina e disciplina o assunto de modo muito diferente. Leiamos Tiago 5:14, onde diz que devemos orar sobre o enfermo, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Isto que fazem hoje é somente para impressionar os sentidos, mas não tem virtude nenhuma diante de Deus. Impor as mãos sobre o enfermo, Marcos 16 e 18, repreender as enfermidades, expulsar demônios, são práticas bíblicas que devemos fazê-las não como um mandamento, mas por inspiração divina. Outro ponto que quero considerar. Muitos pentecostais estão se tornando adivinhões quando dizem orar por revelação. Leiamos em Deuteronômios 18:10 e comparemos os seguintes dizeres: Entre ti não se achará quem seja adivinhador e prognosticador. Tudo o que é proibido é pecado. Portanto, é pecado adivinhar, mesmo que seja sobre os auspícios de encantadora enunciação. O Senhor está me revelando. Não creiamos nisto, meu irmão. Isto é um refinado sofisma. Não temos necessidades dessas coisas. Há 62 anos passados, Deus levantou no Brasil um movimento sob a orientação do Espírito Santo e até hoje o Senhor está usando os seus servos de modo maravilhoso. E por que agora nos contaminarmos com estas farsas insinuadas por evangelistas pretendentes de publicidade?
Não devemos ir além do que está escrito e nem anular as Escrituras. Temos observado que muitas curas, muitos batismos com o Espírito Santo, muitos sinais não têm surtido os efeitos que agradam a Deus. Nos dias da campanha, houve-se gritos entusiastas, testemunhos misturados com histerismos e fanatismos, e depois de tudo isso, a igreja volta ao marco zero da espiritualidade, deixando um saldo de sérios problemas para o pastor local. Não sou contra campanhas revivalistas que visem o reerguimento espiritual da igreja e expansão do evangelismo na cidade. Sou apologista de movimentos sadios e saudáveis e até os pratico às vezes, porque os encontro no livro de Atos. O que recuso é o fermento introduzido na farinha, que é o alimento espiritual dos filhos de Deus. Guarde-nos, Senhor, de toda obra má. Amém. Pastor Venâncio Santos, Jornal Mensageiro da Paz, abril de 1975. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.